Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Átila Ribeiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal da seção Escatologia Bíblica na visão pré-tribulacionista. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para você ficar atento aí e receber os vídeos do nosso canal, viu? Meus queridos irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto de suma importância para a noiva do Cordeiro. O arrebatamento da igreja é o evento mais esperado pela noiva do Cordeiro, que o aguarda ansiosa para encontrar com o Senhor nos ares e assim estar sempre com o Senhor, como bem está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O apóstolo disse assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Este é o evento mais esperado pela noiva do Cordeiro. Você que faz parte do rebanho do Senhor aqui na terra, você aguarda ansioso por esse momento, eu tenho certeza disso. Queridos, a palavra arrebatamento, no texto de Tessalonicenses, capítulo de número 4, a expressão grega para arrebatamento é harpazo. Ali está harpagzometa, mas o texto original ali, ele nos dá uma ideia, a palavra harpazo, da ideia de roubar, raptar, apanhar para si com pressa. Okay? O termo harpagzometa está no futuro, seremos arrebatados, ok? Mas o texto ali é derivado de harpazo, que dá a ideia de raptar ou apanhar para si com pressa. Essa palavra refere-se àquilo que é apanhado de forma súbita, ou seja, apanhado a qualquer momento. Então o termo arrebatamento dá a ideia de tirar com força, apanhar de forma súbita, apanhar com pressa, ou seja, o momento do arrebatamento será um momento rápido, onde a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, será arrancada aqui dessa terra, dessa adversidade que nós estamos passando, ok? A promessa do arrebatamento, muitos têm pensado que essa promessa foi feita por um homem, muitos têm pensado que essa promessa foi feita por John Nelson Darby, essa promessa foi feita por um homem comum, mas na verdade, além de toda a história da igreja, o arrebatamento for ser notório, tanto na época, desde o primeiro, segundo, terceiro século até hoje, nós sabemos que a promessa do arrebatamento, na verdade, ela foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse isso no capítulo 4 de Tessalonicenses. Ele disse: digo isso pela palavra do Senhor. Ou seja, ele estava fazendo uma referência em Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, 2 e 3, quando Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa foi feita por Cristo. Essa palavra aí, no grego, vos levarei, na língua grega é paralampsomai. A língua grega dá ideia, o futuro ali, paralâmbano, é o futuro de paralâmbano, que dá a ideia de levar. Essa palavra é uma palavra composta no grego, a palavra para, que significa perto, próximo, e a palavra lâmbano, que dá a ideia de apegar-se, apropriar-se. Ou seja, além disso, ainda significa receber alguém como amigo ou convidado em sua casa. Ou seja, a palavra para receber
perto também é apropriada nessa tradução, ou seja, associar-se a si mesmo em qualquer ato ou relação familiar ou íntima. Essa promessa Deus fez para nós. Vos levarei para mim mesmo. Então, quando Paulo falou sobre o arrebatamento, um mistério, ele estava se lembrando dessa promessa que Cristo nos fez. Um grande comentarista bíblico chamado Ralph Riggs disse o seguinte: a ressurreição e trasladação dos santos possui uma extensão de glória que não conseguimos compreender. Virá um tempo em que o Espírito Santo nos envolverá no seu poder, transformará o nosso corpo pela sua força e nos transportará para a sua glória. Essa será a manifestação dos filhos de Deus, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, o clímax triunfante da obra do Espírito Santo. Referindo-se ao arrebatamento da igreja, Ralph Riggs fez esse comentário. Eu queria falar também nesse momento sobre o arrebatamento dentro da cultura grega e da cultura romana. O Senhor Jesus, ele vai vir arrancar, entre aspas, sua igreja do caos desse mundo, como um noivo busca a sua noiva. Nos tempos de Jesus, havia o hábito de um noivo arrebatar, ou seja, tirar de repente, tirar subitamente a sua noiva na festa de casamento. Isso dentro da cultura romana e da cultura grega. O noivo tinha esse costume. Enquanto estava acontecendo ali a festa, o noivo vinha subitamente e levava sua noiva para a lua de mel. Isso é o que Cristo vai fazer com a sua noiva. Dentro da cultura judaica, havia todo um processo para o casamento. O noivo precisava pagar um dote de casamento ao pai da noiva, que por sinal era um preço muito alto. Nós podemos ver isso daí, por exemplo, em Gênesis capítulo 29, quando Jacó vai trabalhar para ter como casar-se com Raquel, ok? Cristo também pagou pela sua noiva um preço que, por sinal, foi muito alto. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, ele diz, um bom preço. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, que nós fomos comprados não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, ok? Depois que o noivo pagava esse preço, ele ia assinar um contrato de casamento, que no hebraico é chamado de manual, ou ketuvá. Depois que ele assinava esse contrato, ele ia preparar um lugar separado na casa de seu pai, para eles morarem juntos. Antes dele partir para ir preparar esse lugar, o que ele fazia? Ele chamava a sua noiva no particular, olhava para ela e dizia, olha, eu vou preparar um lugar lá na casa de meu pai. Depois que eu preparar esse lugar, eu vou voltar e vou levar você para nós passarmos ali a nossa lua de mel e o resto de nossa vida ali juntos. Cristo fez isso em João capítulo 14, no texto que eu citei anteriormente, quando ele chama os discípulos ali no particular, no famoso discurso de formatura, que vai do capítulo 13 de João, verso 31, até o capítulo de número 17 ou 18, até o final do capítulo 17 do Evangelho de João, ele está ali no particular com os discípulos, ok? A partir daquele dia que o noivo fazia essa promessa para a noiva ficava desposada com aquele rapaz. Ambos tinham um compromisso sério um com o outro. Ele não podia arrumar outra noiva, nem ela podia arrumar outro noivo. Queridos, foi por isso que o nosso Cristo não se casou, por isso que a amada igreja, a noiva do Cordeiro, ela não pode pertencer ao outro amado. Aqui nós jogamos por terra aquele filme herético chamado Código da Vinci. O filme Código da Vinci vai mostrar que Jesus se casou, teve filhos, mas na verdade Jesus não se casou.
Por que ele não se casou? Porque o casamento é coisa ruim? Negativo. É porque Cristo é o prometido da igreja. A igreja é prometida a Cristo. Cristo está noivo da igreja. Por isso que ele não se casou. Porque na cultura judaica, o noivo, quando era prometido para a noiva, nenhum nem outro podia pertencer a uma outra pessoa enquanto o casamento não acontecesse. Obviamente, Cristo não é poligâmico, ele não acredita, ele não é poligâmico, ele não vai se casar com outra pessoa que não seja a igreja prometida para o Cordeiro de Deus, ok? Além disso, Cristo não se casou porque ele é o Cordeiro de Deus. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando dos motivos que Cristo não se casou. Vai guardando aí, ok? Quando terminava a preparação ali, o que o noivo fazia? Ele pedia autorização para o seu pai, o pai autorizava para ele voltar a buscar sua noiva. Quando ele estava vindo, ele convidava seus amigos e ia, como de costume, buscá-la em secreto no dia do casamento. Nesse dia, o que ele fazia? Enviava 10 moças virgens, que eram amigas do noivo, ou às vezes amigas de um amigo. A amiga do noivo enviava também um amigo. Ele ia, essas 10 moças iam, e esse amigo avisava a noiva, e a noiva vinha com 5 moças de um lado e 5 moças do outro, e a noiva vinha no meio. As 5 amigas do lado, 5 amigas do outro, tinham que ter suas lamparinas para o noivo diferenciar as moças da noiva das suas amigas, né? Durante a noite, ele não conseguia ver o rosto, por isso que elas precisavam de lamparina. Lembra, por exemplo, da parábola das 10 virgens? Elas não tinham lâmpada, então o noivo, o que vai fazer? Vai olhar para o rosto delas, pelo fato delas não ter lamparina, as 5 que não eram prudentes, as suas lâmpadas estavam faltando azeite, por isso que Cristo frisa ali sobre a parábola das 10 virgens. Em um outro vídeo também vamos comentar um pouco sobre a parábola das 10 virgens, ok? O que ele fazia? A noiva se aproximava perto dele. O que a noiva fazia? Saía ao encontro do seu noivo, acompanhado dessas moças, trazendo em suas mãos essas tochas acesas. Após esse encontro, ele levava ela para a casa de seu pai, comemorava ali a festa das bodas que duravam 7 dias. Você pode conferir essa tradição em Juízes capítulo 14 e o verso de número 12. Esse encontro era secreto, ninguém via, só o noivo e a noiva sabia desse encontro, ok? E as suas amigas, né? Esse encontro era secreto. Depois de alguns dias, desses 7 dias aí, ele voltava com a noiva. Por quê? Voltava com a noiva e passeava na cidade para todo mundo ver que a noiva não fugiu com outra pessoa. Quando ela sumia, alguém pensava, ela não aguentou esperar e sumiu com outra pessoa. Fugiu com outro amado, com outro homem, com outro noivo. Quando o noivo voltava com ela, passeando ali no seu cavalo ou no meio da cidade, ele mostrava que ela não sumiu com outra pessoa. E é isso que Cristo vai fazer depois da grande tribulação. Vai voltar com a igreja arrebatada antes e depois da tribulação, que vai durar exatos 7 anos, representado pelos 7 dias, Cristo volta com a noiva para mostrar o quê? Que a igreja não foi raptada, como alguns estão querendo propagar por aí, por um extraterrestre, por um disco voador. A igreja saiu arrebatada com Cristo e ela vai voltar com ele depois da grande tribulação. Observe que tem tudo a ver com a visão pré-tribulacionista, ok? Nós podemos também, eu queria falar um pouco do casamento de hoje, representando também a igreja, o dia do arrebatamento. O noivo, no casamento de hoje, chega no altar primeiro que a noiva, já observou? Onde ele vai ficar aguardando. Cristo também vai estar esperando a igreja nas nuvens. Paulo disse aos Tessalonicenses que ele vai estar nas nuvens, esperando a igreja. No dia do casamento, a noiva sempre se atrasa, já observou? Por isso que a festa do casamento ela é atrasada, por causa do atraso da noiva.
A igreja também, entre aspas, está atrasando a festa do arrebatamento. Sabe por quê? Devido à sua demora em se aprontar. Então nós temos que nos preparar, nos adornar de santidade para o dia do arrebatamento. Aí na hora do arrebatamento, ou na hora do casamento, perdão, o noivo sai do altar e vai de encontro à noiva no meio da igreja. Já observou? Cristo também sairá das nuvens ao encontro da sua noiva nos ares e vai levá-la para si. Louvado seja o nome do Senhor, ok? Agora uma pergunta, pastor Átila, quando será o arrebatamento? Em primeiro lugar, antes da grande tribulação, nós seremos arrebatados dessa terra. Dentro da Bíblia, nós podemos provar isso nos textos de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Não existe nenhuma passagem bíblica que prove que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque, na verdade, a grande tribulação, ela será o cumprimento da 70ª semana de Daniel, descrita lá no Daniel capítulo 9, versos do 24 ao 27. Essas profecias, essas semanas, estão determinadas sobre os judeus, que é o povo de Daniel, no capítulo 9, verso 24, quando Deus disse 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, não tem nada a ver diretamente com a igreja. Então Cristo vai arrebatar a igreja, porque nas 69 semanas que já se passaram, daqui uns dias vou fazer um vídeo também sobre as 70 semanas de Daniel, e eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor esse ponto aqui. A igreja não participou das 69 semanas. Nós estamos no intervalo das 69 semanas para a 70ª, ok? Então nós estamos nesse intervalo. A igreja vai estar sendo preparada, ok? E vai ser arrebatada e vai voltar a contar com Israel, ok? Vou explicar isso melhor num vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Nós temos tipos do arrebatamento, por exemplo, no Antigo Testamento. Por exemplo, a Bíblia diz que Enoque foi trasladado antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 5, verso 24. A Bíblia vai dizer também que Noé entrou na arca com sua família e Deus fechou a porta por fora antes do dilúvio, em Gênesis capítulo 7 e o verso 7. Ló também, em Gênesis capítulo 19, verso 22, foi retirado de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, antes da destruição da cidade. Elias, por exemplo, foi trasladado antes da destruição de Israel, em 2 Reis, capítulo 2 e o verso 11. Uma prova, no caso tipológica, do arrebatamento antes da grande tribulação. De acordo com o teólogo Stanley Orton, em seu livro Teologia Sistemática, Stanley Orton colocou assim: a teoria pré-tribulacionista, ela encaixa-se melhor com a esperança futura que a Bíblia apresenta. Os crentes advertidos repetidas vezes a vigiar e a aguardar a vinda do Filho de Deus do céu, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, nunca são advertidos a ficar esperando a grande tribulação ou o aparecimento do anticristo. A igreja nunca é advertida a esperar o anticristo se manifestar. Esperar que tais coisas aconteçam antes do arrebatamento, ou seja, anticristo, tribulação, esperar que isso aconteça antes do arrebatamento, destrói o ensino da iminência do qual o Novo Testamento está repleto. Vamos falar sobre a iminência hoje ainda nesse vídeo. O fato que alguns textos lidam, por exemplo, com o arrebatamento, falam também da vinda de Cristo a fim de arrebatar os crentes para estar com ele, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, ao passo que outros textos falam de haver crentes junto com Cristo na sua vinda, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 4, ok? Judas, verso 14, e outros textos vai demonstrar que é bíblico reconhecer duas fases da vinda de Cristo. Uma, o rapto, que é o arrebatamento, e a sua manifestação em glória, que nós chamamos de rapto e revelação. Rapto, o arrebatamento, e a revelação, o dia que ele virá com a igreja, ok? O fato de nós não estarmos destinados para a ira indica que a grande tribulação ocorre
entre essas duas fases da vida de Jesus. Quem diz isso é Stanley Orton, no seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Muito forte o que Stanley Orton disse. Irmãos, o arrebatamento pré-tribulacional, ele encaixa-se dentro da esperança proposta pela Bíblia. Falando sobre a iminência do arrebatamento, o momento do arrebatamento é e sempre foi iminente. Não há nenhum sinal prévio e obrigatório para anteceder a vinda de Cristo à igreja, ok? O Novo Testamento vai instruir a igreja a olhar para Jesus Cristo, ao passo que os santos da tribulação são exortados a observar os sinais, ok? O que é eminência? Irmãos, um acontecimento iminente é aquele que está prestes a acontecer a qualquer momento. Se a Bíblia está recheada de versículos falando sobre a iminência do arrebatamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, capítulo 16, verso 22, Filipenses 3, 20, Filipenses 4, verso 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, capítulo 4, versos do 15 ao 18, capítulo 5, verso 6, de 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14, Tito, capítulo 2, verso 13, Hebreus 9, 28, Tiago 5, do 7 ao 9, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, Judas 21, Apocalipse 3, 11, capítulo 22 do Apocalipse, verso 7, e também capítulo 12, versículo 12 e versículo 20 de Apocalipse, capítulo 22, mostram esse fato aí da iminência do arrebatamento. Então, a teoria pré-tribulacionista, ela vai encaixar-se melhor dentro da iminência. Se o arrebatamento fosse no meio ou depois da grande tribulação, quebraria esse ensino da iminência, ok? Por exemplo, a tribulação vai durar por 7 anos. No próximo vídeo você vai entender sobre a grande tribulação. Se o arrebatamento for no meio da tribulação, nós sabemos que temos 3 anos e meio. O anticristo se manifesta, a igreja, depois de 3 anos e meio, é arrebatada. Quebra o ensino da iminência. Nós vamos saber a data. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, ok? Se o arrebatamento for depois da grande tribulação, nós sabemos que temos 7 anos. O anticristo se manifesta, começa a contar 7 anos. Aí depois vai ter o arrebatamento. Então quebra a doutrina da iminência, da qual a Bíblia está repleta. Com isso, eu quero te dizer que o arrebatamento da igreja, ele pode acontecer a qualquer momento. Que nós possamos estar com a nossa vida espiritual preparados, buscando, cheios do Espírito Santo, com o nosso azeite, com azeite na nossa botija, preparados, porque a qualquer momento o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, na nossa versão em português, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor, e assim estaremos, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu espero que Deus possa ter te abençoado, falado muito contigo nesse vídeo. Viu? Baruch Hashem, Lehitraot.